Bom dia, amigos do Universo Otaku, tudo beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou falar das 5 cenas mais marcantes de Boruto Naruto Next Generations. E claro, considerando apenas a minha opinião. E é claro que esse anime pode ter diversas falhas e muitas pessoas não gostam dele, principalmente por ser uma vibe diferente de Naruto, mesmo sendo uma continuação. Além de que tem outros problemas também. Mas Boruto demonstrou ser um excelente anime e trouxe momentos muito marcantes. E hoje eu vou falar o meu top 5 desses momentos. E lembrando, esse vídeo terá spoilers. E para o nosso quinto lugar, uma luta que ainda aconteceu no primeiro episódio, Boruto vs Kawaki. A era dos Shinobi acabou. Não acredito que você foi tão longe, Kawaki. Eu vou mandar você para o mesmo lugar que eu mandei o sétimo Hokage, Boruto. Acho que esse era o único desfecho possível. Isso mesmo. A era dos Shinobi acabou. Essa cena ela já aparece no primeiro episódio, é a primeira cena do anime, e a gente fica até perguntando quem que é esse cara que tá lutando contra o Boruto, que é o Kawaki, né, que ele chamou. A gente vê a aldeia da Folha destruída, a gente vê eles em cima da escultura de pedra do Naruto. Eu lembro que na época tava todo mundo teorizando que o Kawaki iria derrotar o Naruto, todo mundo queria saber quem que ele era. E ver o Boruto e ele com essas marcas gerou muita dúvida, e afinal, o Boruto aí nesse visual, com essa maturidade aí, querendo lutar contra ele para defender Konoha, sendo a última peça para isso, foi muito legal de ver. E sinceramente eu tô ansioso pra essa hora chegar no mangá. Em nosso quarto lugar, a gente tem aquele momento que o Boruto volta no tempo e conversa com seu pai quando ele era apenas uma criança. なあ、まだ起きてっか？うん。あのおっちゃんってば、お前の父ちゃんなのか？いや、あの人は俺の師匠だ。だよな、あんま似てねえもんな。なあ、お前の父ちゃんってどんな人なんだ？父ちゃんはすげえ強くてみんなに頼りにされてるみてえなんだけど、忙しくてあんま家に帰ってこねえんだ。ふーん、そうか。でも家にいる時は気が抜けてんのか、いつもダメダメでよ。ダメダメな父ちゃんだな。けどお前、なんか楽しそうだな。その、家族の話してる時さ。そんな父ちゃんでも嫌いじゃねえんだろ？ああ、嫌いじゃねえよ。E por mais que seja apenas uma conversa, esse momento ele é muito impactante na história do anime. Isso porque o Boruto, nessa hora, ele tá conversando com seu próprio pai, e aí chega a ser emocionante ver o Naruto perguntando sobre o que ele acha do pai dele, porque o Naruto sempre quis ter pais presentes na infância, já que os pais dele não existiam, ele era órfão. E aí a gente vê ele conversando com o Boruto sobre o pai, vê ele meio triste, querendo que ele tivesse um pai, meio animado para saber como é essa vida, sendo que ele é o próprio pai do Boruto. E assim, foi uma cena muito importante até mesmo pro Boruto amadurecer, porque o Boruto, de certa forma, ele tinha raiva de seu pai e queria saber das suas fraquezas. Ele achava que o Naruto tinha uma vida de luxo na infância. Não sabia de todas as dificuldades que ele passou, não sabia que ele é do jeito que ele é hoje justamente por conta do seu passado. Tornando essa cena, talvez a cena mais profunda de todo o anime. E é claro, uma cena que deixou nostalgia em todo mundo que assistiu. E para o nosso terceiro lugar, a gente tem uma cena que acontece num dos primeiros arcos do anime, Naruto e Sasuke vs Momoshiki. Seriously? Come on, let's teach him a lesson. It's like I'm looking at the old me. Ei, Essa cena ficou bem legal desde o começo dela, onde o Naruto e o Sasuke estão só conversando e andando pra ir pra cima do Momoshiki. Desde essa hora eles já estão com uma aura falando assim, quem manda aqui somos nós. E aí depois disso eles fazem umas combinações muito interessantes. É bem legal porque o Naruto e o Sasuke terminaram como inimigos lá em Naruto Shippuden. E aí ver eles lutando junto, combinando seus jutsus mais poderosos e conseguindo derrotar um Otsutsuki juntos, é muito interessante de se ver.
Isso sem contar que a animação dessa luta é linda. Bom, quem já assistiu até aqui, quero que comente aí nos comentários. Quem vocês preferem, Naruto ou Sasuke? Agora pro nosso top 2, a gente tem a cena considerada a mais triste do anime Boruto. A morte da Kurama. お別れだ、ナルト。クラマお前代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。あ、こっち側へ仲間入りだぜ。待ってくれ行くな父ちゃん Pra quem nunca viu o anime, eu vou explicar qual foi o contexto por trás de toda essa cena. Então, basicamente, o Naruto estava enfrentando um inimigo muito poderoso chamado Ishiki. E esse inimigo era tão poderoso que o Naruto não estava conseguindo derrotar ele sozinho, e nem mesmo com o Sasuke, com o Boruto, com o Kawaki. E aí, ele teve uma oferta, a Kurama fez uma oferta para ele, de que se ele quisesse vencer essa batalha, ele poderia dar a vida dele nisso, e ele ia emanar um monte de chakra, e aí ele iria conseguir derrotar o Ishiki. Só que o Naruto ele aceita esse acordo, ele consegue, justamente por conta dessa forma, dar um trabalhão pro Ishiki, ele fica mais forte que o Ishiki nesse momento, e depois que a luta acaba, ele vai para o espaço onde fica a Kurama, e a Kurama fala pra ele que quem daria a vida não era o Naruto, e sim a Kurama. E aí o Naruto se lembra de tudo que aconteceu, todos os tempos que ele passou junto com a Kurama, toda a época que ele foi odiado por ter a Kurama, e toda a época que a Kurama, junto a ele, foi, por exemplo, seu melhor amigo. E todo mundo que assistiu Naruto, assistiu Boruto, criou um vínculo, um apego pela Kurama, por tudo que ela já fez pelo Naruto, por tudo que ela já fez no anime. E aí ela se despede dessa forma. Aí no final mostra o Naruto voltando ao normal, vendo o Boruto chorando porque ele achou que ele tinha morrido realmente, porque ele liberou essa grande quantidade de poder. E ao mesmo tempo Naruto ficou grato e triste pelo sacrifício da Kurama. E pro nosso top 1, já nos últimos episódios de Boruto, a morte de Boruto. こんなこと Essa cena ela é extremamente importante e delicada pro enredo. Basicamente, para quem não entendeu por que isso aconteceu, sabe essa marca que fica em volta do Kawaki e do Boruto? Então, isso acontece porque algum Otsutsuki infiltrou essa marca neles. Então é como se eles estivessem vivendo como sendo um receptáculo de um Otsutsuki. E no caso, o Boruto era receptáculo do Momoshiki porque ele derrotou ele. E a marca do Boruto, ela tava se completando, e ia chegar uma hora que quando chegasse a 100%, o Momoshiki ele ia invadir o corpo do Boruto. Da última vez que ele invadiu o corpo do Boruto, olha o que ele já fez, né? Então, tinha até uma discussão se eles deveriam matar o Boruto ou não, porque ele seria uma bomba relógio. E o Naruto ele deixou os sentimentos dele ser o filho dele impactar na decisão. E ele falou, não, a gente não vai matar o Boruto, a gente vai viver, e se ele se transformar no Momoshiki, eu vou enfrentar ele, mesmo sem a Kurama eu vou derrotar ele. E tinha uma certa preocupação, porque será que o Naruto conseguiria derrotar o Boruto, entendeu? E é claro que ele não ia conseguir sem a Kurama, principalmente porque é um Otsutsuki. Então o Boruto ele conversa com o Kawaki e decide que ele quer se sacrificar caso ele perca o controle. Ele precisa que alguém mate ele caso ele perca o controle, porque ele não quer fazer mal ao mundo. Ele não quer ser uma praga ou uma bomba relógio que vai acabar com a vida do próprio pai ou servir de fruto da árvore divina, sendo que agora ele é a única pessoa com marca depois que o Ishiki morreu. E aí ele fala então pro Kawaki, Kawaki, a hora chegou, faz aquilo que a gente prometeu. O Kawaki ele fica receoso, mas ele vai lá, depois de pensar um pouquinho, ele vai lá e mata ele. O que chega a ser muito tenso, porque a gente vê o Naruto triste pelo que ele não pode impedir, a morte do próprio filho. A gente vê Boruto desde o começo, então são quase 300 episódios que a gente vê o personagem ele amadurecendo, ele se fortalecendo, ele acabar perdendo a vida dessa forma. Ou era o que a gente pensava naquela hora. Se vocês quiserem saber o que aconteceu depois disso, recomendo vocês lerem o mangá ou ver o anime.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí se vocês gostaram ou não. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!